Você já imaginou ter uma amiga de infância que vivia arrastando você para os lugares mais absurdos e que no final das contas ela acabou se apaixonando por você, porém você via ela apenas como sua parceira? É exatamente sobre isso que o anime de hoje vai falar. Salve galera, de boa na lagoa, tranquilo como esquilo, Thiago aqui e hoje a gente vai falar um pouco sobre Tomo-chan, um anime bem divertido que tá rolando nessa temporada. Se puderem me dar uma força, já deixa aquele like maroto pra fortalecer e fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, beleza? Então sem mais delongas, bora pro recap. Aizawa Tomo é uma estudante que logo após entrar no ensino médio decidiu se confessar para seu amigo Jun. Apesar dela deixar bem claro que amava ele, o Jun achou que ela estava falando isso na broderagem, já que aparentemente ele não via ela como uma mulher, mas sim como sua parceira. Enquanto os dois iam para a escola juntos, já que eles são vizinhos e amigos de infância, Jun, enxergando a Tomo como sua parceira, vai lá e mete um tapão sem hesitar. Claramente, a Tomo, que não estava esperando por isso, deu um socão que doeu até em mim, já que ela luta karatê. Dentro da sala, vemos a Tomo reclamando do Jun com sua amiga de infância Misuzu, que andava junto com os dois quando era criança. Misuzu diz pra Tomo que a culpa é dela mesma, já que quando eram crianças, a Tomo só brincava com meninos, além de sair no soco com garotos de outras escolas. Ela até diz que gostaria de tratar a Tomo como um homem também, mas pelo fato de ser mulher, ela já viu coisas que o Jun não viu ainda. Se é que você me entende. Pondo em prática os conselhos da Misuzu, Tomo começou a falar totalmente diferente do normal com o Jun, e na mesma hora ele começou a gargalhar, dizendo que ele estava parecendo um velho. Graças a isso, eles começaram a cair no soco ali mesmo. Mais tarde, vemos a Tomo chegando meio machucada em sua casa, e seu pai, que é mestre no karatê tanto dela quanto do Jun, pergunta se ela não perdeu para ele, e que ela não poderia envergonhar o nome do estilo da família deles. Cortando pro dia seguinte, enquanto os dois iam para a escola, Jun, apesar de não entender por qual motivo que ela estava brava, começou a pedir desculpas e disse que não aguentava mais viver com ela ignorando ele, já que sem ela, a vida ficava chata. Bem envergonhada, ela disse que tá tudo bem e que não iria mais ignorar ele. Na hora do almoço, Misuzu perguntava pra Tomo o motivo dela não almoçar com o Jun, já que em todos os outros momentos os dois ficavam juntos. Tomo disse que ficava envergonhada, pois achava que os outros poderiam pensar que eles eram um casal. Misuzu, sendo uma boa amiga, arrasta Tomo à força para a sala de aula e faz com que os três almocem juntos, mesmo não suportando o cara. Mais tarde, o Tanabe, que era amigo do Jun, chegou nele para perguntar o quão longe ele e a Tomo já tinham ido. E sem entender, o Tanabe comenta que é sobre aquele esporte intenso que uma mulher e um homem praticam juntos. Jun, inocentemente, pensa que ele estava se referindo a karatê, já que tanto ele quanto a Tomo são treinados pelo pai dela, e acaba respondendo que desde criança fazem esse tipo de coisa, e que ela sabia muito bem usar seus pés. Misuzu, chocado com o que estava presenciando, acaba indo esclarecer as coisas mais tarde com o Tanabe, e aproveitou para contar para Tomo que num piscar de olhos apareceu na sala para cair no soco com o Jun. Na saída da escola, estava caindo o maior toró, e tanto o Jun quanto a Misuzu acabaram esquecendo seus guarda-chuvas. Enquanto relembravam como eram amigos quando pequenos, Misuzu pergunta o motivo dele não entrar em nenhum clube, já que ele amava eles. Por conta dos clubes serem divididos por gêneros, ele diz que não teria oportunidade de entrar em um clube que a Tomo estaria, e por isso ele não teria motivo algum para entrar em um. Enquanto isso, a Misuzu começou a provocar o Jun, perguntando o que aconteceria se a Tomo arrumasse um namorado e o que ele faria. Instantaneamente, o Jun pega e dá um empurrão nela para debaixo da chuva. É, Misuzu, eu sei que tu curte cutucar esses dois, mas acho que tu passou um pouco do ponto, hein? Nessa hora, a Tomo chegou e, vendo toda a situação, acabou oferecendo para ir com a Misuzu embora. No entanto, ela acabou rejeitando e obrigou que a Tomo fosse embora com o Jun, já que essa seria uma oportunidade perfeita para os dois. Enquanto a Tomo se mantinha meio afastada do Jun por estar toda suada, ele sem perder tempo deu uma cheirada de respeito nela e disse que estava com um cheiro até que bom. Toda envergonhada, ela apenas saiu correndo na frente. Jun correu logo atrás dela, e quando alcançou, ele percebeu algo montanhesco na sua frente. Dessa vez, foi ele quem ficou todo envergonhado e acabou deixando o guarda-chuva com a Tomo. Olha só, não é que ele enxerga ela como mulher? Pelo jeito, apenas finge que não, né? No dia seguinte, vemos a Tomo toda B10 dando uma surra no Misaki, o líder do clube de karatê masculino, já que ela foi proibida de participar do clube feminino, depois que as garotas ficaram todas com medo de lutar contra ela. Conversando, a Tomo diz que não tem nenhum atributo feminino, mas Misaki, enquanto olhava para lugares que ele não deveria, diz que isso não é verdade.
Toda alegre por um homem ter falado isso pela primeira vez pra ela, começa a perguntar qual o lugar mais feminino que ele tinha encontrado nela, e como forma de fugir do assunto, ele apenas diz que se enganou e não tinha encontrado nada. Tadinha da Tomo, mano, mó bonita ela. Rapidamente, o Misaki resolve o mal-entendido e diz que ela é charmosa do jeito que é e que ela tem vários atributos femininos. Mais tarde, duas stalkers do Misaki aparecem e enquanto viam a Tomo conversando com ele, decidem que teriam que dar um jeito nela. No próximo dia, como de praxe, a Misuzu já começa o dia cutucando o Jun, dizendo que a Tomo tinha feito um amigo no karatê. Pistola com isso, ele apenas pega o laço do cabelo dela e taca para longe. Confesso que a interação desses dois até que é bem divertida. Do outro lado, vemos a Tomo no corredor sendo abordada pelas duas stalkers do Misaki. Na cara dura, as duas falaram que queriam falar com ela atrás do ginásio depois da aula. Tomo, com todo seu conhecimento, achou que elas estavam chamando ela para cair no soco e na hora aceitou. As duas, buscando informações sobre a Tomo, acabam descobrindo que ela é temida por todas as garotas e na hora começaram a pensar que talvez morreriam. Enquanto a Tomo contava sobre isso para Misuzu, ela começou a falar que garotas não saem na porrada e é por isso que a Tomo é tratada como homem, mas que qualquer coisa que acontecesse, ela destruiria socialmente a reputação das duas. Atrás do ginásio, enquanto as duas estavam se borrando de medo, a Tomo estava preparada para meter a porrada se fosse preciso. Na hora, elas mandaram que gostavam do Misaki, e a Tomo toda feliz, achando que elas queriam conselhos amorosos, começa a tratar as duas como amigas. Indo embora, Jun ofereceu que Tomo sentasse do seu lado dentro do busão, e ela até tentou, mas a vergonha de ficar grudado com ele não deixou que ela continuasse lá. Nessa hora, um velho tarado começa a apalpar a coitada da Tomo, e ela segurando para não dar na cara do velho, é salva pelo Jun, que percebeu até que rápido que tinha algo de errado acontecendo ali. Depois do Jun lidar com todas as burocracias, Tomo e ele andavam entre as cerejeiras. Enquanto ela estava feliz por finalmente ele estar tratando ela como uma garota, ele solta a pérola que talvez ela devesse parar de usar saia. Claramente, ela ficou indignada com isso, e no dia seguinte foi reclamar com a Misuzu da atitude do Jun, dizendo que ela não combinava com saias. Misuzu disse que devido às circunstâncias daquela hora, talvez ele estivesse preocupado para que ninguém mais apalpasse ela, mas pensando rapidamente como o Jun é, ela achou que foi um erro ter dito isso. Nisso, ela começa a reparar que a saia da Tomo é muito curta, então propõe que ela tire os shorts debaixo da saia por um dia, para ver como que o Jun reagiria perto dela. Na saída do colégio, Jun na hora percebe que a Tomo tá sem o short por baixo e acaba entrando em choque. Tentando manter a compostura, ele finge que não viu nada e faz de tudo para não olhar para ela. Dentro do ônibus, o Jun já bota pressão nos outros caras, parecendo que vai meter a porrada em qualquer um que ousar olhar torto para Tomo. Mais tarde, enquanto caminhavam, a Tomo percebeu que Jun estava fugindo dela, e num pulo enquanto segurava ele pelo braço, uma visão agraciada pelos deuses acabou passando pelos seus olhos. Na hora, ele acabou desmaiando de tanta felicidade. No próximo dia, Misuzu perguntou como que tinha ido as coisas e se o Jun tinha visto sua calcinha. Tomo, na hora, taca a bola com tanta força que só deu para ouvir os gritos de fundo das coadjuvantes. Nessa hora, somos apresentados a Carol, uma estudante ricaça que impõe muito respeito por onde passa. Nisso, a Tomo perguntava para Misuzu como ela poderia ficar feminina igual a Carol, e para começo de conversa, a Misuzu pediu que ela soltasse o halter. Que isso, a mina tá fazendo musculação dentro da sala de aula. Misuzu comenta que a Carol tem um status meio que premium por ser estrangeira, além de ter digamos que uma personalidade frágil e indefesa. Tomo começou a pensar se poderia se aproximar da Carol para se tornar mais feminina, até que de repente ela se depara com Misaki junto dela. Curiosa sobre o relacionamento dos dois, Misaki diz que ambos são amigos de infância e que aparentemente eles são noivos. Tomo ficou chocada na hora, e para quebrar o gelo, Misaki perguntou se elas eram amigas. Carol disse que não se dava bem com meninos, e claramente a Tomo ficou pistola com esse comentário. Misaki correu para dizer que a Carol não batia muito bem na cabeça, e que era para ela relevar esse assunto, já que sabia que a Tomo era uma pessoa muito gentil. A partir daí, a Carol começou a importunar a coitada da Tomo, chamando ela toda hora de baca. No dia seguinte, a Carol foi pedir alguns conselhos com a Misuzu sobre como derrotar a Tomo, e planejando usar a Carol para sua diversão, ela disse que quem poderia cuidar melhor desse assunto seria o Jun. Logo após isso, a Carol foi lá conversar com o Jun, dizendo que ela queria derrotar uma pessoa e por isso ela precisava que ele a treinasse. Sabendo que isso foi coisa da Misuzu, mesmo não gostando muito da ideia, ele acaba aceitando ajudar ela.
Depois das aulas, ele foi lá buscar a Carol, e Tomo, vendo isso, acabou perdendo um parafuso e ficou doida, chacoalhando a Misuzu para um lado e para o outro. Obviamente, ela aproveitou para cutucar a Tomo, dizendo que era muito provável que tinha acontecido algo entre eles. Jun tentou fazer um intensivão de treino com a Carol, mas ela tinha um condicionamento físico pior que de uma batata e mal aguentava 2 minutos de treinamento. Ele tinha tanto tempo que até conseguiu criar um exercício novo pro pescoço, graças à ajuda dela. Nesse meio tempo, a gente vê a Tomo surrando todo mundo no karatê, enquanto estava perdida em seus pensamentos sobre o que o Jun estaria fazendo com a Carol. Logo depois, Tomo foi à procura do Jun e se deparou com ele agarrando a Carol pelas costas. Já querendo ir pra cima dele para sair na porrada, Carol dá um tapinha na Tomo e diz que perdeu, já que ela percebeu que a Tomo gostava do Jun e não do seu noivo Misaki. Cumprindo sua promessa, Carol leva Misuzu para comer um bolo. Enquanto conversavam, a Carol disse que nunca teve nenhum amigo e gostaria que elas se tornassem. Misuzu disse que não sabia, mas que a Tomo aceitaria facilmente ser sua amiga, já que ela é gente boa com todo mundo que chega perto. No final das contas, ela perguntou tanto para Tomo quanto para Misuzu, e ambas aceitaram ser suas amigas. Mais tarde, enquanto a Tomo e o Jun conversavam sobre como a Carol e a Misuzu eram populares com os garotos, ele deixou escapar que na 7ª série ele namorou um tempo com a Misuzu. Nessa hora, a coitada da Tomo simplesmente travou. Tomo, toda pistola, foi tirar satisfação com a Misuzu sobre esse relacionamento deles, e ela rapidamente disse que mal teve tempo de contar pra Tomo, já que eles namoraram apenas por 3 dias. Tendo um flashback, a gente vê o Jun perguntando pra Misuzu se eles não podiam tentar namorar, e achando que poderia ser divertido e que poderia mostrar ele para as outras garotas, ela acabou aceitando. Assim que começaram a namorar, ela já começou a achar que estava chegando no seu limite. Em seu primeiro encontro, o Jun chamou ela para andar de bicicleta e fez com que ela andasse 40 km só de ida para ver uma paisagem. No outro dia, ele foi e arrastou ela de novo e fez com que ela perdesse 5 quilos em 2 dias. Totalmente quebrada fisicamente quanto mentalmente, ela ia pedir para terminar com ele, mas antes que conseguisse, ele que terminou, dizendo que os dois não combinavam nem um pouco. Voltando ao presente, ela diz que isso deixou uma marca permanente em sua vida e que ela não pode perdoar ele por ter feito isso. Bem, agora sabemos o motivo real da Misuzu não gostar nem um pouco do Jun. Enquanto a Tomo estava toda preocupada para saber se eles tinham se beijado, a Misuzu disse que esse foi um dos únicos lados positivos, já que eles não tiveram contato nenhum, a não ser vir de mãos dadas para a escola. Na volta para casa, Tomo continuava apurrinhando o Jun, perguntando se não tinha mais nada entre ele e a Misuzu, e se tinha alguém que ele gostava. Ele apenas pede desculpas e acaba dizendo que não tem ninguém que gosta no momento. Tomo, aliviada, diz que tá tudo beleza então. No próximo dia, entrando na escola, Misaki aparece, cumprimentando a Tomo, e foi aí que o Jun percebeu que ele era um homem e não uma mulher. Na mesma hora, ele foi e deu um golpe de karatê na cabeça do cara. Tomo, pistola com a atitude do Jun, dá um socão nele e faz com que ele pedisse desculpas e tratasse o Misaki de forma digna. Mais tarde, na hora da saída, ele acaba indo para casa sozinho, já que a Tomo ia tomar chá com a Misuzu e a Carol, e por coincidência ele acaba se encontrando no ponto de ônibus com o Misaki. Lembrando que a Tomo mandou ele ser educado com o Misaki, ele tenta puxar uns assuntos aleatórios, mas o Misaki estava com tanto medo que ficava se esquivando das perguntas dele. Dentro do ônibus, ele pergunta se o Jun não gostaria de entrar no clube de karatê também, e ele diz que apesar de tudo, ele não pode, porque sabe que iria perder para Tomo. Quando eles lutam no dojo do pai dela, ele acaba vencendo por não ter regras, mas de uma competição justa, ele não teria chance alguma contra ela. Misaki até começa a se sentir mais próximo do Jun, pois ambos admiram a mesma pessoa, mas ele muda rapidamente de ideia quando o Jun ativa seu modo psicopata e ameaça de descer a porrada nele se abrisse o bico para Tomo. No próximo dia, Tomo conversando com Misaki fica feliz por ele ter se tornado amigo do Jun, já que ele não tinha amigos por parecer assustador demais. Enquanto ela dizia que o Jun era legal, mas não via ela como mulher, Misaki quase deixa escapar que esse não era o caso, se o Jun não tivesse aparecido na hora para meter aquela pressão em cima dele. Em um final de semana, Tomo e Misuzu marcaram de se encontrar em uma lanchonete, e chegando lá, Tomo se deparou com as duas stalkers do Misaki, que aparentemente começaram a desenvolver certos sentimentos pela Tomo. Depois que as duas foram embora, Misuzu começou a dar alguns conselhos para Tomo,
dizendo que ela deveria agir como uma estudante normal e chamar o Jun para comprar roupas ou ir ao karaokê. Decidida, ela convida o Jun para sair no próximo final de semana, e tanto a Carol quanto a Misuzu começam a dar um trato no visual da Tomo. Todas então foram ao shopping comprar umas roupas, já que a Tomo só tinha roupas masculinas. Apesar de levarem um tempo, no final das contas tudo acabou dando certo. Chegado o dia do encontro, primeiramente ela e o Jun foram ao centro de rebatidas, logo depois ao boliche, e nesse tempo ela estava toda agoniada, achando que seria a mesma coisa que todas as outras vezes. Ela então interrompe o Jun e dá a ideia que eles fossem a um karaokê. Já achando que ele não iria aceitar, ela começa a dar umas desculpas, mas no final das contas, ele acabou aceitando na hora, o que deixou ela um tanto quanto surpresa. Dentro do karaokê, ela estava toda tímida e acanhada, já que na sua mente o lugar era bem mais barulhento e movimentado, mas na verdade era o completo oposto. Tomo então pergunta por que o Jun aceitou tão rápido essa ideia do karaokê, e ele diz que ela sempre arrastou ele para fazer as coisas mais malucas possíveis, e mesmo morrendo de medo, ele sempre acompanhava ela, pois sabia que ia ser divertido. Deixando as preocupações de lado, Tomo começa a cantar uma daquelas músicas infantis, e o Jun, não se aguentando de tanto rir, diz que foi inesperado, e por isso que ela era a melhor de todas. No dia seguinte, contando sobre o encontro para as amigas, Misuzu fica chocada que ela cantou músicas infantis por 3 horas seguidas, além de que foi filmada. Sem perder tempo, ela vai atrás do Jun para ver o vídeo, mas acabou não conseguindo, já que a Tomo veio correndo toda envergonhada atrás delas. Por hoje é isso, galera. Se curtiram o recap, me dá aquela moral e se inscreve no canal aí para vocês não perderem os próximos vídeos. Tem alguma sugestão de algum anime que vocês querem que eu traga? Deixa aí nos comentários, tranquilo? Tamo junto e até a próxima. Fui!